Se alguém me perguntasse há alguns meses como era minha vida, eu responderia sem hesitar em perfeita. Eu tinha um bom emprego, amigos leais, uma casa confortável e, acima de tudo, uma esposa que parecia a saída de um sonho. Todos a admiravam, sua beleza, sua doçura, sua inteligência. Eu mesmo costumava dizer que tinha ganhado na loteria do amor. Mas quando você acredita que tudo está sob controle, o destino encontra maneiras cruéis de expor fragilidades. A verdade é que eu estava vivendo uma ilusão cuidadosamente construída, uma bolha de confiança e admiração que, no fundo, escondia rachaduras. Minha esposa perfeita tinha um segredo. Um segredo que, ao vir à tona, destruiu não apenas a imagem que eu tinha dela, mas também a que eu tinha de mim mesmo. E hoje, escrevo aqui não para buscar consolo, mas para tentar organizar os pedaços da minha mente depois de descobrir algo tão imperdoável que ainda ecoa em cada canto da minha vida. Essa é a história de como descobri que o amor da minha vida nunca foi quem eu pensava que era. Minha esposa era perfeita até eu descobrir isso. Desde que eu conheci a Laura, todos os meus amigos diziam que eu tinha tirado a sorte grande. E, para ser honesto, eu acreditava nisso. Ela era linda de um jeito natural, com aquele sorriso que iluminava qualquer lugar, além de ter uma inteligência e uma gentileza que pareciam saídas de um sonho. Para mim, Laura era a definição da esposa perfeita. Nós nos conhecemos na faculdade, durante uma palestra sobre psicologia comportamental. Eu estava no fundo da sala, anotando desinteressado, quando ela se aproximou para pedir emprestada uma caneta. Eu não sabia, mas aquele gesto simples seria o início de um capítulo que mudaria completamente a minha vida. Conversamos, rimos, e logo percebi que havia algo especial nela. Ela não só ouvia, mas prestava atenção de verdade, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno. Com o tempo, começamos a sair. Pequenos encontros que foram se transformando em um relacionamento sério. E Laura tinha todas as qualidades que eu sempre sonhei em uma parceira. Era dedicada, carinhosa, engraçada, tinha ambições próprias, e acima de tudo, me fazia sentir que eu era importante. Quando finalmente nos casamos, alguns anos depois, eu tinha certeza de que estava vivendo um conto de fadas moderno. Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia, numa rotina puxada, mas sempre encontrava tempo para estar com ela. E ela, como professora de literatura, trazia para nossa casa um calor diferente, sempre recheado de histórias, poesias e reflexões. Nossos finais de semana eram recheados de passeios tranquilos, cafés no centro da cidade e viagens curtas para cidades próximas. Quem olhasse de fora, jurava que vivíamos um casamento perfeito. E eu acreditava nisso. Eu acreditava tanto que, por vezes, ignorava pequenas inconsistências. Por exemplo, as noites em que ela dizia precisar corrigir provas até tarde, ou quando ficava estranhamente distante durante algumas conversas. Mas quem era eu para desconfiar? Afinal, eu tinha a esposa que todo mundo invejava. Lembro de um momento específico que me marcou. Estávamos em um jantar com nossos amigos mais próximos, e um deles, já um pouco bêbado, levantou o copo e disse: "Ah, o casal perfeito. Se existe exemplo de amor verdadeiro, está bem aqui na frente da gente." Todos brindaram, e eu, cheio de orgulho, apertei a mão de Laura debaixo da mesa. Ela sorriu para mim, mas naquele sorriso havia algo que só hoje eu consigo entender. Não era apenas felicidade, havia um traço de nervosismo, como se estivesse escondendo algo. Mas, na época, eu não percebi. O tempo foi passando, e pequenas mudanças começaram a surgir. Laura estava mais distraída, mexia constantemente no celular e, às vezes, parecia mergulhada em pensamentos. Quando eu perguntava o que havia de errado, ela respondia com frases evasivas, sempre atribuindo ao trabalho ou ao cansaço. Eu queria acreditar, então acreditava. Um dia, enquanto organizava minhas coisas no escritório de casa, encontrei um caderno dela sobre a mesa. Era comum ela anotar ideias para as aulas, pensamentos aleatórios ou até pequenos poemas. Curioso, comecei a folhear. Até que me deparei com algo que me deixou confuso, em frases soltas, quase como um diário secreto. Em uma das páginas, estava escrito: "Às vezes, penso se a verdade um dia virá à tona. Tenho medo de que ele descubra. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não posso mais viver assim." Naquele instante, meu coração disparou. O que significava aquilo? Descobrir o quê? Não fazia sentido. Tentei me convencer de que poderia ser apenas um exercício literário, afinal, ela era professora de literatura e sempre escrevia coisas subjetivas.
Fechei o caderno, guardei na mesma posição e não toquei no assunto. Mas aquela frase ficou gravada na minha mente. Passei a prestar mais atenção aos detalhes, os horários em que ela dizia estar ocupada, as mensagens no celular que ela rapidamente fechava quando eu me aproximava, o jeito como parecia perdida em pensamentos. Aos poucos, a imagem da esposa perfeita começou a rachar. Foi em uma noite de sexta-feira que algo me atingiu em cheio. Eu havia saído mais cedo do trabalho, decidido a surpreendê-la com flores e um jantar preparado por mim. Ao chegar em casa, percebi que a luz do quarto estava acesa, mas a porta estava trancada por dentro, algo que nunca acontecia. Bati, chamei, e após alguns segundos ela abriu a porta, ofegante, dizendo que estava apenas organizando algumas coisas. Estranhamente, o quarto estava intacto, sem nada fora do lugar. Naquele momento, percebi que havia uma distância entre nós que eu não sabia como atravessar. Laura ainda sorria, ainda me beijava, ainda falava que me amava, mas havia uma sombra em seus olhos que eu não conseguia ignorar. Eu tinha duas escolhas: acreditar que tudo não passava de paranoia minha, ou aceitar que talvez minha esposa perfeita estivesse escondendo algo. E, como eu viria a descobrir em breve, a segunda opção era a verdadeira. Eu sempre me considerei um homem atento. Não daqueles que fuçam em celular, que vasculham bolsas ou que inventam motivos para desconfiar. Mas atento aos detalhes, sabe? O jeito que a pessoa respira quando mente, a forma como os olhos desviam, o leve tremor nas mãos quando algo não está sob controle. E, pouco a pouco, comecei a notar que algo em ela tinha mudado. Era sutil. Primeiro, vieram as desculpas para chegar mais tarde em casa. Reunião, trânsito, uma amiga precisou conversar. Eu até acreditava, afinal, Mariana sempre foi dedicada ao trabalho e tinha uma rede grande de amigas. Mas a frequência começou a incomodar. Antes, chegava por volta das 7 da noite, de repente, 9 horas passou a ser o normal. Depois, reparei no celular. Não porque eu mexesse nele, mas porque Laura simplesmente não largava mais o aparelho. Estávamos vendo TV, e ela, distraída, digitava rápido, sorrindo sozinha. Quando eu perguntava, ela respondia com algo genérico: "É só a Carla do escritório, contando fofoca." Só que os olhos dela não acompanhavam as palavras. Era como se a boca falasse uma coisa e o olhar dissesse outra. A gota d'água veio numa noite de sábado. Havíamos combinado de sair para jantar, mas Laura disse que estava muito cansada. Pedi comida em casa, organizamos um clima aconchegante na sala e começamos a comer. No meio do jantar, o celular dela vibrou. Ela olhou a tela e, imediatamente, a fisionomia mudou. Ficou tensa, como se tivesse visto algo que não deveria. Em seguida, pegou o aparelho e foi ao banheiro. O detalhe é que, por azar dela, a tela ainda ficou alguns segundos acesa antes de apagar. E eu consegui ler: "Não vejo a hora de te ver amanhã." Senti o coração parar por um instante. Não era uma mensagem profissional, nem de amiga. Era algo íntimo, carregado de ansiedade e desejo. Engoli seco, mas fingi normalidade. Não queria reagir sem ter certeza. Nos dias seguintes, comecei a observar cada movimento. Laura saía mais arrumada do que o normal para o trabalho. Perfume novo, roupas que antes só usava em ocasiões especiais, maquiagem mais elaborada. Quando eu elogiava, ela respondia de forma automática, sem a alegria de antes. Como se estivesse sendo admirada pela pessoa errada. Resolvi testar algo. Disse que teria que viajar a trabalho numa quinta-feira, mas, na verdade, inventei tudo. Esperei Laura sair de casa e a segui de longe, mantendo distância para não levantar suspeitas. O coração batia forte no peito, porque eu ainda queria acreditar que estava sendo paranoico, que minha imaginação estava me enganando. Ela foi até um café no centro da cidade. Entrou, olhou em volta e, logo, um homem se levantou para recebê-la. Não era alguém do trabalho, eu tinha certeza. Eles se abraçaram. Não um abraço rápido, cordial. Foi longo, apertado, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. Eu não consegui entrar. Fiquei do outro lado da rua, assistindo como se fosse um espectador da minha própria desgraça. Fiquei ali por quase 1 hora, observando. Risos, olhares, toques sutis. Cada gesto era uma facada no meu peito. Quando saíram, andaram juntos até o carro dele. Laura segurava o braço dele como fazia comigo nos primeiros meses de namoro. E então, eles se beijaram.
Eu quis atravessar a rua e acabar com aquilo, mas as pernas simplesmente não se mexeram. Era como se meu corpo inteiro tivesse congelado. Eu só conseguia olhar, incrédulo. A mulher que eu considerava perfeita, que jurara amor eterno diante de Deus e de nossos familiares, estava me traindo. Voltei para casa antes dela, em silêncio, lutando para manter a sanidade. Quando ela chegou, fingiu normalidade. Me deu um beijo na bochecha, contou sobre o trânsito, perguntou se eu tinha jantado. Tudo com a maior naturalidade do mundo, como se não tivesse acabado de destruir a nossa história. Deitei ao lado dela naquela noite, mas não consegui dormir. O som da respiração dela, que antes me acalmava, agora era ensurdecedor. O cheiro do perfume dela, que sempre me lembrava carinho, agora tinha gosto de mentira. E eu fiquei ali, encarando o teto, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria explodir na hora seguinte, acordá-la e despejar tudo, e eu vi você com ele. Eu sei da traição. Mas outra parte queria entender o porquê. O que faltou? Onde errei? Ou será que Mariana nunca foi tão perfeita assim como eu acreditava? Passei os dias seguintes em um estado de torpor. No trabalho, mal conseguia me concentrar. Em casa, fingia uma normalidade doentia. E Mariana, cada vez mais, parecia distante. Como se já vivesse em outro mundo, em outra vida. Foi quando tomei uma decisão em se eu ia enfrentar esse segredo, precisava de provas. Algo que ela não pudesse negar, algo que colocasse um ponto final na máscara que vestia diante de mim. E, acredite, o que descobri depois foi muito mais devastador do que apenas uma traição. Sabe aquela sensação de olhar para alguém que você ama e, de repente, perceber que não o conhece mais? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois da descoberta da traição, minha visão de Laura mudou radicalmente. Eu não conseguia enxergar a mesma esposa que sorria todas as manhãs ao acordar ao meu lado. Era como se duas versões dela coexistissem, em a esposa perfeita, que mostrava ao mundo, e a outra mulher, oculta, capaz de mentir e trair sem hesitar. Esse contraste me atormentava. Eu me lembrava de cada detalhe que reforçava a imagem de perfeição. Laura era organizada, dedicada à família, carinhosa, uma profissional exemplar. Mas, agora, cada uma dessas virtudes parecia mascarar algo mais sombrio, um segredo, uma farsa. Comecei a revisitar memórias antigas, tentando encontrar pistas que eu talvez tivesse ignorado. Os jantares em que ela estava atrasada por causa do trabalho. As mensagens respondidas rapidamente quando o celular vibrava, mas sempre fora do meu alcance. Os finais de semana em que dizia estar cansada demais para sair comigo. Tudo isso, antes inofensivo, agora se tornava suspeito. E o pior, eu me sentia ridículo por não ter percebido antes. Como pude confiar cegamente? Como deixei que a ideia de perfeição me cegasse para a realidade? Essas perguntas se repetiam como um eco dentro da minha cabeça. Foi nesse processo que percebi algo doloroso, mas necessário, e a esposa perfeita nunca existiu de verdade. Ela era uma construção, parte fruto das atitudes dela, parte fruto da minha própria idealização. Eu precisava aceitar que havia projetado em Laura aquilo que eu desejava em uma parceira, e não necessariamente aquilo que ela realmente era. Esse choque entre a imagem idealizada e a verdade nua e crua foi devastador. A traição não era apenas um ato físico de infidelidade, era a quebra de uma narrativa inteira que sustentava minha vida conjugal. Eu me via, agora, como alguém que tinha vivido anos em um palco, sem perceber que o espetáculo era falso. No entanto, por mais que doesse, essa revelação também carregava uma semente de libertação. Ao compreender que a perfeição era uma ilusão, eu começava a enxergar com mais clareza não apenas Laura, mas também a mim mesmo. Eu não era uma vítima passiva de uma mentira, eu também contribuí, alimentando o mito da mulher perfeita e ignorando os sinais. Aos poucos, essa percepção me levou a uma reflexão mais profunda sobre relacionamentos. Será que não é isso que muitos de nós fazemos? Criamos versões idealizadas das pessoas que amamos, ignoramos suas falhas, e quando a realidade aparece, nos sentimos traídos? No fundo, não é a outra pessoa que quebra nossas expectativas, mas sim a vida nos lembrando que ninguém é perfeito. Ainda assim, a dor permanecia. Por mais racional que eu tentasse ser, havia momentos em que eu simplesmente me sentia despedaçado. A traição corroía meu senso de valor, minha confiança e até minha capacidade de acreditar no amor. Foi nesse ponto que percebi, e eu precisava decidir. Ou eu continuaria me agarrando ao fantasma da esposa perfeita, ou eu aceitaria a verdade dura e começaria a reconstruir a mim mesmo a partir dela. Essa decisão não aconteceu de uma vez.
Foi um processo lento, cheio de recaídas, lágrimas e noites insones. Mas cada vez que eu olhava para Laura e lembrava do que tinha descoberto, a ilusão se despedaçava um pouco mais. E, com isso, eu me aproximava de algo que, embora doloroso, era muito mais real. Muitos acreditam que a traição dói por causa da imagem do ato em si, mas, para mim, a dor real começou quando as palavras cessaram. Eu e Laura, antes tão cúmplices, agora parecíamos estranhos dividindo o mesmo teto. O jantar era uma mesa de 2 corpos, mais de 1000 ausências. O boa noite parecia um ritual mecânico, sem alma. E eu percebi que, às vezes, o silêncio destrói mais do que o grito. Eu me pegava lembrando dos detalhes mais bobos, em ela cantando desafinada enquanto lavava a louça, os bilhetes que deixava colados na geladeira, até mesmo as brigas por coisas pequenas, como a toalha molhada em cima da cama. Era estranho sentir falta até dos defeitos. Agora, o que eu tinha? Um vazio. Uma casa fria. Uma mulher que estava ali fisicamente, mas emocionalmente distante. No trabalho, eu sorria. Para os amigos, eu dizia que estava tudo bem. Mas dentro de mim, era como se cada sorriso fosse uma máscara quebrando. Eu me perguntava se todos já sabiam, se alguém olhava para mim e pensava, coitado, a esposa perfeita dele o traiu. Não era apenas orgulho ferido, era a sensação de ser ridículo. Eu, que sempre exaltei como exemplo de lealdade e amor, agora parecia o ingênuo da história. Uma noite, sozinho na sala, encontrei coragem para olhar o celular dela. Não era certo, eu sei. Mas meu coração precisava de respostas que ela não me dava. Lá estavam mensagens, fotos, pequenos gestos que me destruíram mais do que o ato em si. Não era apenas físico, eles iam juntos, trocavam confidências, usavam apelidos carinhosos. Era como se Laura tivesse dado a ele a parte mais preciosa de nós, na intimidade. E o veneno da comparação me consumiu. Será que ele era mais engraçado que eu? Mais atencioso? Mais homem? A traição tem esse efeito cruel, não basta machucar, ela te faz duvidar de quem você é. Eu queria confrontá-la. Gritar. Bater na mesa. Perguntar por quê. Mas sempre que ensaiava as palavras, elas morriam na garganta. Parte de mim ainda amava tanto que temia ouvir a verdade completa. E assim, a covardia se disfarçou de paciência. Eu fingia esperar o momento certo, mas no fundo estava apenas evitando encarar o inevitável. Laura continuava ali. Dormíamos na mesma cama, mas o toque era frio. Quando ela se aproximava, já não havia o calor de antes. Era como abraçar um fantasma. Eu sentia que, mesmo ao meu lado, ela já tinha ido embora há muito tempo. O corpo era meu, mas o coração dela estava em outro lugar. Esse foi o pior castigo, em viver ao lado de alguém que você ama e perceber, em cada detalhe, que esse amor não é mais recíproco. Não era uma separação clara, era uma morte lenta do que um dia foi vivo. Foi numa noite chuvosa que percebi, o silêncio não podia ser eterno. Eu estava sentado no sofá, com a TV ligada em um programa qualquer, mas a mente distante. Ela chegou, colocou a bolsa na cadeira e me olhou. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Aquele olhar não era mais de amor. Era de pena. E eu entendi. Se até ela me olhava com pena, era porque eu já tinha perdido muito mais do que o casamento. Tinha perdido a dignidade. Naquela noite, decidi que precisava falar. Decidi que o confronto, por mais doloroso que fosse, seria menos cruel do que continuar morrendo em silêncio. Eu sempre achei que a pior dor da vida fosse perder alguém que amamos. Mas, com o tempo, descobri que existe algo ainda mais cruel, perder a versão que acreditávamos existir dessa pessoa. Não foi só a Mariana que eu perdi, foi também a mulher que eu imaginei ao meu lado até o último dia da minha vida. A traição dela matou 2 pessoas de uma só vez, ela mesma e a imagem perfeita que eu tinha dela. Depois do confronto, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio era tão denso que parecia gritar. Cada olhar que eu lançava em direção a Laura era um lembrete doloroso da decepção. Eu já não via mais a esposa dedicada, carinhosa e impecável. Tudo o que restava era uma estranha, alguém que me enganou debaixo do meu próprio teto. Ela chorava todos os dias. Pedia desculpas, dizia que tinha sido um erro, que não queria perder a família. Mas as palavras dela soavam ocas, como promessas quebradas que já não tinham peso algum. Uma vez que a confiança se vai,
É como um cristal estilhaçado no chão, e você pode até tentar colar os pedaços, mas as rachaduras sempre vão estar lá, visíveis, lembrando o que foi destruído. O mais doloroso era perceber que, mesmo sabendo do erro, uma parte de mim ainda amava. Era como se meu coração e minha razão travassem uma guerra sem fim. A cabeça dizia, vai embora, ela não merece você. Mas o coração sussurrava, e se ela mudar? E se ainda houver salvação? Foi nesse conflito interno que comecei a perder o que restava de mim. Eu não dormia direito, não conseguia me concentrar no trabalho, minha mente vagava em cenários hipotéticos, e se eu tivesse desconfiado antes? E se eu tivesse sido diferente? E se ela tivesse sido honesta comigo? Mas o "se" não constrói futuro, apenas prolonga o sofrimento. Decidi buscar ajuda. Fui a um psicólogo. No início, achei que seria inútil, e afinal, como algumas conversas poderiam remendar uma dor tão profunda? Mas, pouco a pouco, percebi que não se tratava de esquecer o que aconteceu, mas de reconstruir a mim mesmo a partir dos escombros. A traição não era sobre eu ser insuficiente, era sobre as escolhas dela, e isso não estava no meu controle. O psicólogo me disse uma frase que ficou marcada na minha mente. Às vezes, perder alguém é a única forma de se reencontrar. Foi nesse momento que entendi que eu precisava me libertar, não dela apenas, mas da prisão emocional que eu mesmo tinha criado. Porque, no fundo, eu já não lutava por Laura, eu lutava por uma ilusão. Um mês depois do fim, eu arrumei minhas malas. Não houve briga, não houve cena dramática. Apenas deixei a chave sobre a mesa e disse: eu espero que você encontre a paz que procura. Eu também vou atrás da minha. Ela chorou, implorou, tentou me convencer a ficar. Mas minha decisão já estava tomada. Eu não podia continuar vivendo em um cemitério de sentimentos, tentando ressuscitar algo que já estava morto. O primeiro dia fora de casa foi estranho. O silêncio do meu novo apartamento não era sufocante, mas libertador. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava cercado de lembranças dolorosas. Era apenas eu, um espaço vazio e a chance de começar de novo. Nos meses seguintes, aprendi a redescobrir pequenas coisas. Caminhar sozinho sem sentir solidão, cozinhar para mim mesmo, assistir a um filme sem precisar da companhia dela. Aprendi que a felicidade não depende de alguém ser perfeito para nós, mas de sermos completos por nós mesmos. Hoje, olhando para trás, percebo que a traição de Laura foi, paradoxalmente, o melhor e o pior que me aconteceu. Pior porque destruiu a vida que eu conhecia. Melhor porque me forçou a abrir os olhos e deixar de viver em uma ilusão confortável. Eu não odeio mais a Laura. No fundo, sinto até uma certa gratidão. Não pela dor, mas pela lição. Ela me ensinou que perfeição não existe, que idealizar alguém é se condenar à decepção. E, principalmente, me mostrou que eu sou capaz de me reerguer mesmo quando tudo parece perdido. Se você que está ouvindo isso já passou ou está passando por algo parecido, quero deixar uma mensagem, e não é o fim. A traição machuca, destrói, mas também abre portas para recomeços. Não se culpe pelo que não estava sob seu controle. E, acima de tudo, não se esqueça, você não precisa de alguém perfeito para ser feliz. Você precisa apenas ser verdadeiro consigo mesmo. E aí, o que você faria no meu lugar? Você perdoaria ou seguiria em frente? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber como você enxerga essa situação. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar histórias reais, intensas e que nos fazem refletir sobre a vida.